Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo nesse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Bom, hoje é terça-feira e, como você já sabe, toda terça-feira nós estamos tendo estudos aqui de teologia sistemática. Estamos aprendendo, a disciplina pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Hoje vamos para a aula de número 3. Nós vamos aprender sobre o Espírito Santo nos Evangelhos, tá? O Espírito Santo nos Evangelhos. Nós já vimos quem é o Espírito Santo, nós já vimos a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e hoje nós vamos ver a atuação do Espírito Santo nos Evangelhos. Então já se inscreva no canal, deixe seu like para poder estar ajudando, compartilha com outro irmão que sabe que gosta de estudar a Palavra de Deus, ative o sininho para ficar por dentro. Pega a sua Bíblia e vamos estudar. Bom, eu estou usando aqui, eu sempre gosto de falar no início, a Bíblia Filament, que é a menor Bíblia de estudo, pelo menos que eu conheço, tá? Olha só, isso aqui é uma Bíblia de estudo. Olha a grossura que é isso aqui. Por quê? Porque o conteúdo dela está no celular. Uma Bíblia muito boa e a versão dela é a versão NVT, que é um pouquinho diferente. Então, eu vou ficar variando um pouquinho assim para você ter noções do que a gente tem no mercado, para ver aquilo que é melhor para você, tá bom? Bom, nosso estudo até aqui mostrou que o Espírito Santo, então, não começou a sua obra apenas no Pentecostes, mas ele já estava presente desde a criação e atuava poderosamente no Antigo Testamento. Na aula de hoje, vamos avançar para o período dos Evangelhos, onde o Espírito Santo aparece de forma ainda mais intensa, preparando e sustentando a missão de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Então, nós já vimos a atuação dele desde a criação, eu já mostrei para você que ele tem uma participação ativa na obra da redenção, desde Gênesis até Apocalipse, né? Eu mostrei para você como ele atuava, especialmente no Velho Testamento, pousando sobre reis, sobre profetas, sobre pessoas especiais para realizar a obra. Aprendemos ali sobre os dons que eram ministrados sobre aquelas pessoas. E hoje nós vamos ver mais especificamente agora essa atuação nos evangelhos, ou seja, durante o período que Jesus estava aqui na Terra. Então os evangelhos são fundamentais para entendermos o Espírito Santo. Por quê? Porque revelam não apenas a sua relação com a humanidade, mas especialmente com o próprio Jesus. Se quisermos compreender a plenitude da vida cristã, precisamos olhar para o Espírito Santo, para como ele agiu no nascimento, no ministério, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Tá? É o que nós vamos fazer. Bom, vamos começar então vendo o Espírito Santo no nascimento de Jesus. Como se deu isso? O que acontece aqui? Os evangelhos deixam bem claro que a encarnação do Filho de Deus foi uma obra direta do Espírito Santo. Em Mateus 1:18, lemos que Maria concebeu do Espírito Santo. Em Lucas 1:35, o anjo Gabriel explica isso para Maria. Então vamos ler Lucas 1:35. Abra sua Bíblia aí. Lucas 1:35. Olha o que o anjo vai falar para Maria. Lucas 1:35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Ou seja, naquele momento Maria ainda era virgem. Maria não tinha tido contato ainda com José, que seria o seu marido. Maria estava desposada de José, não tinha tido contato com o homem ainda, mas o anjo revela assim: o Espírito Santo é que vai gerar essa criança em você. O Espírito Santo
Ou seja, já no nascimento de Jesus, ele já tinha uma participação ativa nesse nascimento. Isso significa que a vinda de Cristo ao mundo não aconteceu por iniciativa humana, mas foi fruto da ação sobrenatural de quem? Do Espírito Santo. A encarnação é um milagre trinitário. O Pai envia, o Filho se fez carne e o Espírito gera a vida no ventre de Maria. Então perceba que nessa fala, tá? Nessa fala do anjo, o que eu vejo aqui? A conclusão da Trindade. Trindade é uma palavra que você não vê na Bíblia, mas as ações da Trindade você vai ver constantemente na Bíblia. E aqui você vê, novamente, você vê a ação da Trindade na criação, como nós já estudamos, né? Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus, os céus e a terra. O verbo, Deus cria, o verbo para criar é Deus, então é Jesus e o Espírito paira. Ou seja, você pega assim, Gênesis 1 primeiro, no princípio, aquele no princípio é um nome, aquele princípio ali era o Filho, é Jesus. Aí fala assim, criou Deus, Deus criou. E depois você vê a ação do Espírito Santo. João vai falar que o verbo para criar se fez carne e habitou entre nós. Então, sem ele, nada que foi feito se fez. E agora você vê novamente, Jesus vai nascer. Como isso vai se dar? O Pai envia, o Filho vai se encarnar e o Espírito vai gerar, né? Isso é interessante frisar porque, novamente, para você não entender que o Espírito Santo é uma força, é um ajudante, não. O Espírito Santo é uma pessoa ativa na Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa ativa em todo momento na Trindade, tá? Aqui nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é o agente da vida. Assim como ele estava presente na criação do mundo, lá em Gênesis, também ele está presente na nova criação inaugurada em Cristo. E da mesma forma, ele vai estar presente no novo homem. Jesus vai falar assim, ó, que não se pode conhecer o reino de Deus se você não nascer de novo. E nascer de quê? Da água e do Espírito. Então, assim como o Espírito vai estar presente aqui, ele vai vir como esse agente da vida. A presença dele é o que vai trazer a vida espiritual. Tá? É a presença dele. Vamos ver aqui agora o Espírito Santo no batismo de Jesus. Tá? O Espírito Santo agora no batismo. Então, eu já vi o Espírito Santo no nascimento, certo? Agora o Espírito Santo no batismo. O batismo de Jesus marca o início público do seu ministério. E o Espírito Santo, ele vai ser o protagonista dessa cena também. Lá em Mateus 3, 16, 17, nós vamos ler sobre isso. Então, abre comigo a Bíblia em Mateus 3. Vamos acompanhar aqui para você anotar na sua Bíblia, tá? Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Cadê aqui o 16? Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. Ele quem? Jesus, viu o Espírito de Deus, que é outra palavra para o Espírito Santo, descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, em quem me compraz. Então, novamente, você vê a Trindade operando. O Espírito Santo agindo como uma pessoa também, não como um ajudante da criação. O Pai falando e o Espírito repousando sobre. Aqui nós temos um dos momentos mais claros da manifestação da Trindade. O Filho é batizado, o Espírito desce sobre ele e o Pai fala dos céus, né?
Então o espírito que desce em forma de uma pomba aqui simboliza pureza, simboliza paz e simboliza unção divina sobre Cristo. Esse evento confirma que Jesus inicia o seu ministério em quê? Na força do Espírito e não apenas como homem. E você vai lembrar que nós aprendemos que lá na atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que quando você vê a expressão na força do Espírito, é uma expressão para não te dar força no sentido de poder sobrenatural, mas é te dar força para suportar. Tá? Geralmente a ênfase, quando você vê o texto sobre dar força no Espírito, a força aqui não é poder sobrenatural, mas é força para suportar o que você vai passar. Então é interessante firmar isso, frisar, por quê? Porque muitas pessoas confundem essa força do Espírito. Pensam que fulano foi na força do Espírito. E a força do Espírito foi o quê? Fulano conseguiu, sei lá, um poder sobrenatural. Então ele estendia a mão e todo mundo caía. Ele falava. Não, não. Força aqui é poder para você resistir às tentações, resistir o mal. Esse que é o intuito aqui de força. Então, por que Jesus aqui, ele vai na força do Espírito? Porque muito mais do que eu e que você, ele teria que ter muita força, muita convicção para poder resistir àquilo que já estava reservado para ele e ele passar por tudo aquilo para nos dar direito à salvação novamente. Tá certo? Bom, em terceiro ponto, nós vamos dar uma olhadinha também no Espírito Santo guiando Jesus. Tá? Então eu já vi o Espírito Santo no seu nascimento, vi o Espírito Santo atuando no seu batismo. Agora vamos ver o Espírito Santo guiando, orientando os passos de Jesus. Tá certo? Vamos aqui, ó. Logo após o batismo, os evangelhos mostram o Espírito Santo conduzindo Jesus ao deserto. Lucas 4 vai falar muito sobre isso aqui, vai falar bem claro. Lucas 4 aqui é bem claro, olha só como que vai falar Lucas 4, versículo 1. Ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Ele foi conduzido. Nessa versão aqui está Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Tá certo? Então, esse texto revela que o Espírito Santo, ele não apenas ungiu, mas ele também guiou. Curiosamente, ele conduz Jesus ao deserto, um lugar de provação e de tentação. Ali, Jesus vence Satanás não pela sua força humana, mas ele vence pela autoridade da palavra de Deus, sustentado pelo Espírito Santo. Então, olha o que o Espírito Santo vai fazer aqui. Ó, ele vai guiar Jesus. Certo? Jesus estava cheio do Espírito Santo. Agora, ele seria guiado, orientado por esse Espírito. Só que o Espírito não vai levar ele para um local bom aos seus olhos, aos olhos humanos, né? O Espírito não leva ele para uma bonança, para uma fartura. O Espírito não conduz para a alegria. O Espírito o conduz para ser tentado. O Espírito leva para um local que era uma referência do inferno. Enquanto nós hoje, no nosso pensamento platônico, nós entendemos que o inferno fica lá embaixo. Na época de Cristo, a ideia era que o inferno era no deserto, o deserto era a habitação dos demônios. Então veja bem, o Espírito Santo agora conduz Jesus para o pior lugar espiritualmente falando. Então isso aqui é muito sério, por quê? Porque isso vai desmistificar alguns entendimentos errados que nós temos.
Por exemplo, eu tenho ideia que se eu sou cheio do Espírito Santo e eu fui guiado pelo Espírito Santo, a minha vida automaticamente tem que ser as mil maravilhas. Então muitas pessoas questionam: Senhor, mas por que a minha vida está da forma que está? Senhor, por que a minha família está da forma que está? Por que eu estou passando os problemas que eu estou passando? Se eu sou um servo de Deus, se eu ando nos caminhos do Senhor, se eu sou usado por Deus muitas vezes, numa pregação, numa mensagem, no púlpito, e mesmo sendo usado, mesmo sendo um canal de bênçãos, mesmo assim a minha vida não está da forma que eu queria estar. Muitas pessoas chegam a questionar que elas, por serem cristãs, às vezes são até questionadas que vivem uma vida pior do que o ímpio. Né? Ah, mas eu sou um cristão, eu ando na presença de Deus e a minha vida é pior do que o ímpio. Para mim falta as coisas, eu não passo fome. Um exemplo, tá? Eu não passo fome, mas eu tenho dificuldade de chegar no final do mês com o salário que entra para mim. A minha família está sempre indo no médico, está sempre com problemas. E o meu vizinho não é cristão, meu vizinho não é crente, o salário que ele ganha dá para ele passar o mês tranquilo? O salário dele é até menor que o meu. Todo final de semana ele está fazendo churrasco, todo final de semana ele está fazendo festa. Eu não tenho notícia que o meu vizinho está indo no médico todo dia. Percebe como que as atitudes ali, os princípios eram iguais aos princípios de hoje? Mas o que o Espírito Santo fez? Ele o conduziu para o deserto. O problema aqui não é para onde o Espírito conduziu. A ênfase aqui é por que o Espírito conduziu e qual o propósito na condução do Espírito de Jesus ao deserto. Então, estudar pneumatologia, estudar a ação do Espírito Santo, requer isso de nós. Não é o questionamento, não é você questionar o porquê que você está passando um momento difícil, o porquê que você está passando luta. Não, a ideia teológica aqui é questionar o propósito, certo? O que o Espírito Santo quer te ensinar. O que é necessário você aprender. Por quê? Porque se eu estou num local para aprender, o básico, o pensamento básico vai ser o quê? Enquanto eu não aprender, eu não saio daqui. Né? Enquanto eu não ser doutrinado, eu não avanço. Eu ensinei teclado por um tempo para algumas pessoas, né? E qual que era o pensamento básico para você ensinar o teclado ali? Eu vou passar um exercício para fulano de tal. Um exercício para mim que já toco, um exercício muito simples. Mas eu vou passar para ele e a frase é, você vai treinar esse exercício. Quando você dominar, quando você aprender, quando você praticar esse exercício com excelência, você vai avançar. Eu vou te dar um exercício com um desafio maior. Entende? Por quê? Aí você já está sabendo aquela parte e está aprendendo algo a mais. Ou seja, enquanto a pessoa não dominava aquele exercício que eu estava passando, eu não passava um exercício número 2 para a pessoa. Então, a questão do Espírito Santo, você estudar o Espírito Santo, é isso. Não é você fechar o Espírito Santo só em dons espirituais. Não. O que eu estou aprendendo aqui? Que o Espírito Santo conduziu Jesus para o pior lugar espiritualmente que tinha. Mas qual era a ideia? Ensinar alguma coisa para ele. Doutrinar ele alguma coisa. No momento que ele aprendeu, aí ele é retirado dali. E o texto diz que os anjos de Deus vão ali, consolam, servem a ele e ele é retirado dali. A gente hoje como servo de Deus, nós hoje como servos de Deus, nós também somos assim. Às vezes eu passo por um problema e Deus ele quer me ensinar naquela situação que eu estou. Mas muitas vezes eu fico preso ali mais do que o necessário. Por quê?
Porque ao invés de eu parar, analisar o que está acontecendo e tentar aprender o que o Espírito Santo quer me ensinar, o que eu fico fazendo? Eu fico murmurando, reclamando com o Espírito Santo, reclamando com Deus, xingando, blasfemando. Então, enquanto eu estou blasfemando, eu não aprendo e aquela situação não passa. No momento em que eu aprendo e que eu entendo isso, eu vou começar a entender, peraí, qual que é o propósito aqui? O que Deus quer me ensinar com esse sofrimento? Esse mês está faltando as coisas, esse mês eu não vou passar fome, mas esse mês está muito difícil de chegar ao final do mês. Mas pera lá, Senhor, meu salário é bom. O que está faltando aqui? O que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? Entende a diferença? Então, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, mesmo ele cheio de Espírito, para ensinar, para doutrinar. E é uma das características que o Espírito Santo tem até hoje na vida do crente. Olha que interessante. Então, essa cena nos ensina que ser guiado pelo Espírito Santo não significa viver sem dificuldade, né? Mas significa o quê? Que mesmo em meio às provações, nós temos a presença de Deus conosco, tá? Avançando um pouquinho mais, nós vamos ver o Espírito Santo atuando agora no ministério de Jesus. Vamos ver mais uma passagem aqui, ó. Bom, o ministério de Jesus, ele foi totalmente conduzido pelo Espírito Santo. Após a tentação no deserto, Lucas vai registrar o seguinte, ó. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Vamos acompanhar na Bíblia, que eu vou te mostrar algo a mais aqui. Ó. Vamos ler depois, a partir do versículo 13. Quando o diabo, olha isso aqui, ó. Quando o diabo terminou de tentar a Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. E então, Jesus, cheio do Espírito Santo, perceba, eu comecei o relato falando, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo deserto. E agora que terminou a tentação, Jesus, cheio do poder do Espírito. Ou seja, o primeiro ponto que eu percebo aqui, ele não perdeu, não se esvaziou do Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava sendo doutrinado. Só que agora, ele está cheio do poder do Espírito. Poder, vamos recapitular, fala de força para resistir, para sobreviver, para vencer as tentações. Não é poder sobrenatural. Então Jesus, ele passou por uma prova. Como que Jesus saiu da prova agora? Com o poder do Espírito Santo. Isso serve muito para nós. Então ele voltou para Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. E ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ou seja, ele volta dessa prova com muito mais experiência, com muito mais maturidade, tá? Muito mais maturidade. Então, em seguida, Jesus lê em uma sinagoga o texto de Isaías, que nós já lemos esse texto, né? Que está lá em Isaías 61, 1 e 2, aplicando a si mesmo. Nós já estudamos esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, versículo 18 ao 19. Então, olha como que Jesus ele vai retornar muito mais experiente dessa provação. Tá certo? Isso mostra que a missão de Jesus, ou a missão de Cristo, foi realizada sob a unção do Espírito Santo, que foi
pregar, curar, libertar e também anunciar a salvação. Cada milagre, cada palavra, cada ato de compaixão refletia a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, isso aqui é o que tem que ser a vida do crente hoje. Olha como estudar pneumatologia é muito mais do que limitar a dons espirituais. Eu estou vendo aqui o Espírito Santo capacitando, guiando e transformando Jesus para nos deixar como exemplo. Assim também a minha vida, ela tem que ser pautada no Espírito Santo. Eu tenho que entender que é o Espírito Santo que vai me dar unção para pregar, para evangelizar, para realizar a obra, e é o Espírito Santo que vai me dar força para passar pelas diversidades. Por que tem irmãos que às vezes começam uma carreira muito meteórica e de repente chega um pastoreado, um pastoreio, né? Chega a ser pastor e de repente ele cai, né? Dá fim à vida. Sabe por quê? Ou então desvia e nunca mais que ouvi falar de pastor que saiu de lá traumatizado. Muitas vezes é porque essa pessoa não experimentou aqui a força do Espírito Santo. E como você vai experimentar a força do Espírito Santo? É na provação que o Espírito Santo vai passar por você. Ser servo de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo e receber dele unção, força e autoridade. E às vezes eu esqueço isso. Eu penso que aceitei Jesus, eu vou estudar aqui uma meia dúzia de palavras, falar palavras que convencem as pessoas e vou para lá, para o mundo onde eu tenho um adversário que está muito mais treinado na Bíblia do que eu. Conhece muito mais a Bíblia do que eu. Que o que vai fazer a diferença na minha vida não é o meu intelecto, mas é a minha busca pelo seu Espírito Santo. Tá certo? Porque eu tenho que entender que a minha jornada, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai me fortalecer. É Ele que vai me orientar. É Ele que vai colocar as palavras na minha boca. Por isso que a gente costuma dizer que muitas vezes é melhor você calar, ou na maioria das vezes, do que você falar. Porque se você não sabe o que falar, é melhor calar e deixar o Espírito Santo agir. Bom, prosseguindo aqui, vamos ver também o Espírito Santo agindo nos milagres que Jesus operava. Tá? Lembrando, nós estamos estudando hoje pneumatologia, mas a nossa ênfase, estamos vendo o que aqui? O Espírito Santo agindo nos evangelhos. Tá? Então vamos ver aqui o Espírito Santo e os milagres. Muitas vezes nós nos perguntamos, Jesus realizou milagres porque ele era Deus ou porque ele estava cheio do Espírito Santo? A resposta é que, embora Jesus fosse plenamente Deus, ele escolheu viver sua missão como homem, e como homem ele foi ungido pelo Espírito Santo. Por isso que ele falou assim, que tudo o que vocês me viram fazer, vocês poderão fazer muito mais. Muito mais. Ele era Deus, mas a Bíblia diz que ele abriu mão dos seus poderes. Não é isso? Ele abriu mão da sua divindade. Ele se esvaziou, é o kenosis. Ele se esvaziou e nasceu aqui como homem. Então, em que pese o fato dele ser 100% Deus e 100% homem, como homem, ele teve uma vida o quê? Ungida, cheia do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Mateus 12, 28 vai falar sobre isso. Vamos lá. A gente está estudando, então você tem que comer Bíblia, né? Uma forma hiperbólica de dizer, metafórica, né? Então, Mateus 12, 28. Olha isso aqui. 12, 20 e... Cadê o 28? Aqui, ó. Mas, se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Tá vendo?
Porém, se expôs pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o quê? O reino de Deus. Aqui nós vemos claramente que os milagres de Jesus são obras do Espírito Santo. Obras do Espírito Santo. Isso nos ensina que os milagres não são meros sinais de poder, mas são manifestações da presença do reino, trazidas pelo Espírito Santo através do seu Filho. Olha que forte isso daqui. Bom, caminhando agora já para o final, vamos ver aqui o Espírito Santo agindo na crucificação. Na crucificação de Jesus. Então o Espírito Santo também esteve presente na obra redentora da cruz. Lá em Hebreus 9,14 está escrito assim, ó, Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Tá? Então isso significa que a entrega de Jesus não foi apenas um ato de obediência humana, mas foi uma oferta realizada no poder do Espírito. Tá? Então o Espírito aqui, ele que fortaleceu Jesus em sua obediência até a morte, garantindo que sua obra fosse perfeita diante do Pai. E para a gente fechar, deixa eu ver se fecha aqui, eu tenho 8. Tenho 8, né? O Espírito Santo na ressurreição. A ressurreição de Cristo também é ligada ao Espírito Santo. Romanos 8,11, Paulo vai escrever assim, ó, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, olha, ó, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Por meio de quem? Por meio do seu Espírito que habita em nós. Mais claro que isso não tem, né? Então isso nos mostra que o Espírito, ele foi o agente da ressurreição, trazendo vida novamente ao corpo de Jesus. A vitória sobre a morte não foi apenas uma demonstração do poder divino, mas também foi a obra vivificante do Espírito Santo, que agora garante a ressurreição futura para os crentes. E o Espírito Santo, então, prometido aos discípulos. Antes da ascensão, ou seja, antes de Jesus subir, Jesus prometeu dar aos seus discípulos, que o seu Espírito Santo seria enviado como Consolador, o Paráclitos, né? Aquele que estaria do lado deles. Isso você vai ver lá em João 14, 16, 17, que nós vamos ler aqui, ó. João 14. Pulei muito aqui. João 14, 16 e 17. Ó, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador que nunca os deixará. É o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês, tá? Então, essa promessa marca a transição da relação dos discípulos com o Espírito durante o ministério de Jesus. O Espírito estava com eles por meio da presença do Mestre, Jesus, né? Mas após a ascensão, após Jesus ir, o Espírito estaria neles, habitando neles de maneira íntima e de maneira permanente. João 16,7, Jesus ainda vai um pouco mais longe que isso, né? Vai falar assim, ó, convém-vos que eu vá. Olha o que ele vai falar aqui. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, esse texto mostra que a missão de Jesus culminaria, né, não apenas na cruz e na ressurreição, mas também no envio do seu Espírito Santo. O Pentecoste, portanto,
não foi um evento isolado, mas foi a concretização da promessa do Senhor. Então vamos resumir o que nós aprendemos aqui sobre Jesus agindo nos evangelhos. O estudo com o Espírito Santo dos evangelhos deixa alguns ensinamentos. Primeiro, é o Espírito que gera vida nova ao crente. Assim como ele gerou vida no ventre de Maria, também ele gera vida nova aos crentes. Depois, é o Espírito que unge para a missão, né? Jesus viveu a sua obra cheio do Espírito e nós também precisamos ter assunção para servir a Deus. Terceiro, o Espírito Santo guia em todas as circunstâncias. Então, inclusive nos momentos difíceis de deserto e de provação. É o que nós aprendemos aqui hoje. Quarto, o Espírito Santo é que manifesta o reino de Deus. Então, cada milagre de Jesus mostrava o quê? A chegada do reino de Deus. Quinto, é o Espírito Santo quem fortalece na obediência, né? Ele foi quem sustentou Jesus até a cruz. Sexto, o Espírito Santo, ele é o poder da ressurreição. Então ele não só levantou Jesus, como dará vida eterna aos que creem nele. Sétimo, o Espírito é promessa para os discípulos, né? Hoje, ele habita em nós como consolador e como guia. Olha que interessante. E para a gente fechar, nos evangelhos, o Espírito Santo aparece como aquele que prepara, aquele que unge, aquele que guia, aquele que fortalece e aquele que ressuscita o Filho de Deus. Desde o nascimento até a ressurreição, Jesus viveu em total dependência do seu Espírito Santo, mostrando que a vida cheia do Espírito Santo deveria o quê? Ser o padrão seguido pelos seus discípulos, tá certo? O Espírito Santo, então, não é apenas um detalhe da história de Jesus, mas o Espírito Santo foi o poder que torna a missão eficaz e continua ativo na vida da igreja até hoje. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos sobre o Espírito Santo na vida nos evangelhos. E na próxima aula, deixa eu conferir aqui, eu não preparei o slide ainda, mas nós vamos ver o Espírito Santo já operando em Atos dos Apóstolos. Vou pegar o primeiro slide aqui, ó. O Espírito Santo operando em Atos dos Apóstolos. Isso mesmo aqui, ó. O Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Vai ser a nossa aula de quinta-feira que vem. Olha que interessante. Então, você já está fazendo teologia bíblica comigo nas quintas-feiras, que nós estamos estudando livro por livro da Bíblia, e aqui agora você já está fazendo teologia sistemática. Você está estudando o que aqui? Uma matéria, uma disciplina chamada de pneumatologia. Eu espero que você esteja gostando. Se dedique, que você vai aprender cada vez mais. Deus te abençoe, fique com Deus e até terça-feira, então, para nós aprendermos um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Deus te abençoe e fique com Deus até lá.